voltamos do nosso intervalo, nós estamos aqui com Anderson Medina. Falamos no bloco 1 um pouquinho sobre a história dele, sobre a trajetória de vida. Também conversamos um pouquinho sobre o Instituto Anderson Medina, com esse trabalho belo que vocês desempenham. Obrigado. E agora, Anderson, você tem várias vertentes aí na sua vida, né? Verdade. Você é um pouco do rural, é empresário, Verdade. Apresentador de TV também. É verdade. Meu Deus, quantas coisas você faz. E aí eu queria te perguntar, como conciliar aí tantas áreas da sua vida? Projeto social, instituto, empresário, apresentador, é do rural também, tem lá os seus, né, a fazenda que você... animais e toda uma questão. Então, desvende esse mistério pra gente. Na verdade, eu costumo dizer, doutora, que o dia tem que ter 48 horas e não 24, né? Com tanta atividade, com tanta dinâmica social. Mas isso é possível que a gente for parar para esperar ter tempo para fazer algo, eu acho que a gente nunca tem, né? Então, acho que o tempo é uma coisa que a gente mesmo tem que ir conduzindo, se organizando e tendo boas pessoas junto com você para que você possa conseguir dar vazão aos trabalhos, pessoas que têm o mesmo compromisso e o mesmo objetivo que você, né? Então, eu acho que a única fórmula é essa, e mesmo assim ainda não dá para fazer tudo, né? Porque a gente faz corre tudo, aqui, corre ali. Vai fazendo um pouquinho de cada, no final dá tudo certo, né? O que importa é que a gente tenha muita força de vontade, que Deus sempre dê saúde, para que a gente possa ter força e levantar todos os dias com disposição para trabalhar e, né, com alegria de poder ajudar as pessoas, né? E quanto a essa parte do rural, né, é uma paixão desde 7 anos de idade, né? Eu sempre gostei muito de cavalos, inclusive também sou domador de cavalos, né? Tenho alguns certificados aí nesse sentido, porque é uma paixão de vida mesmo, né? Então, nas horas que dá tempo, né, a gente vai para lá e tem essas atividades também. Então, o segredo é esse. Família, né, é a base de tudo, né, o que nos sustenta, são as pessoas que estão ali o tempo todo nos apoiando, compreendendo, nos ajudando. Então, isso para nós é que nos alimenta essa vontade e a gente consegue conciliar, porque se chegasse dentro da sua vida pessoal, você não tivesse um apoio dentro do que você desenvolve no dia a dia, a gente não conseguiria nada na vida, né? Porque acaba sendo muito difícil. Mas eu só tenho a agradecer a toda a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meu filho, as pessoas que participam da minha vida, porque sempre me apoiam, estão sempre junto comigo, estão sempre me dando força, me dando amparo, me dando, né, braços para que a gente possa enfrentar todos os dias um novo desafio. É verdade. E nos bastidores a gente conversou e você falou pra mim, Gabriela, é o seguinte, o que me move todos os dias, né? Eu já conquistei aí muitos bens materiais, desejos que você tinha, né? E aí você comentou que chegou um momento da sua vida que você sentiu a necessidade de olhar um pouco para fora. Já tinha essa longa trajetória de ajudar as pessoas, mas você quis olhar um pouco mais para fora mesmo, né? Ajudar de fato as pessoas, poder contribuir com a sociedade. Verdade. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Você acredita que hoje você consegue essa contribuição que você tanto almejava? Na verdade, isso eu acho que é igual uma planta que você rega todos os dias, né? Se você parar de regar, ela morre, né? Então, assim, quanto à questão de conquista de bens materiais, eu nunca fui muito apegado a isso, né? Porque eu acho que isso tudo é consequência do seu trabalho, do seu desenvolvimento, da sua dedicação, da forma que você encara a sua vida profissional. Se você gosta de trabalhar com aquilo que você faz, naturalmente você tem um resultado disso, né? Mas o que me fez refletir muito sobre essa vida externa, ou seja, olhar para a sociedade, olhar para o povo, primeiro foi o surgimento de ser pai na minha vida, né? Quando a gente tem esse sentimento de colocar alguém no mundo, a gente pensa lá na frente, a gente pensa que normalmente a gente quer ter uma vida, quer dar uma vida melhor para os nossos filhos do que aquela que nós tivemos,
né? E a gente sabe que o mundo em sociedade não é fácil, né? A cada dia está se reinventando, e a gente sabe também a dificuldade de muitas pessoas, né? A gente que anda muito, conhece muito a cidade, a gente sabe do nosso compromisso com a população. Então, foi quando eu falei, olha, a minha parte eu vou fazer, porque a minha parte, o que eu posso fazer? Eu posso destinar parte do meu tempo, dos meus esforços e do meu coração, do meu querer, para me dedicar a uma causa que vai ajudar não só a mim, mas vai ajudar as pessoas que estão precisando daquele apoio naquele momento. Pode não ser muito, pode ser uma palavra amiga, pode ser um ombro de consolo, né? Mas assim, o importante é a gente se disponibilizar. Quando a gente deixa a nossa família no final de semana para poder fazer um gesto de carinho às pessoas, um gesto de amor ao próximo, que é uma entrega de donativo, ou um curso de qualificação, ou uma entrega de certificado, eu acho que nós estamos já nos doando naquele momento, né? Perfeito. Com o nosso tempo, com o tempo da nossa família, a gente abdicando da nossa família para poder estar lá fora. E esse sentimento surgiu através da minha paternidade e surgiu através da minha sensibilidade quando eu passei por um momento de dificuldade de saúde, onde isso me fez refletir inúmeras situações, onde eu falei, eu quero fazer algo pelas pessoas, eu preciso fazer algo pelas pessoas, eu preciso retribuir a Deus e à sociedade aquilo que eu tenho condição de me doar. Que foi após esse momento que surgiu o Instituto. Foi após esse momento que surgiu o Instituto. Tem quantos anos o Instituto? Ele tem aproximadamente desde 2016. Então hoje nós estamos indo aí para 6 anos, né? São 6 anos, só que o trabalho já existe desde 2014, né? O trabalho já existe desde 2014, mas é um trabalho de amigos, de pessoas que se sensibilizaram com isso. Só que o trabalho, graças a Deus, tem crescido bastante. As pessoas têm se comovido e têm vindo somar conosco nessa corrente do bem. Porque muitas vezes precisa em alguma cidade de uma muleta, de uma cadeira de roda, e aquele grupo na cidade não tem. A gente aciona outros grupos de outras cidades. Daqui a pouco me aparece 2 cadeiras de roda, 3 muletas, uma consulta médica, um óculos de grau. Então, uma corrente do bem. É uma corrente do bem. Ou seja, a gente não tem estoque de materiais, não trabalhamos com grandes aquisições e arrecadações. O que a gente tem é vontade. O que a gente tem é vontade de ajudar as pessoas da maneira que a gente tiver condição de estar exercendo isso de maneira adequada, com respeito às pessoas e com muito carinho. Quando você faz o bem, na verdade, a gente tem essa impressão, né? Quem está ganhando é quem está recebendo. Mas é até bíblico, né? Verdade. Quem dá tem muito mais retorno do que quem recebe. Porque o retorno é de você se sentir bem, de você se sentir útil, de você ver, talvez, ali, quando você alguém vem conversar com você me dá um conselho, por exemplo, você que está aí nessa área, né, do empreendedorismo há muito tempo. Às vezes, quando alguma criança de uma cidade vem falar com você, já deve ter acontecido. Já, né? demais. E pergunta, demais. Tio, eu quero um dia ter Tio Medina, empresa. desse jeito. Eu quero ter empresa, me dá um conselho. E às vezes você vê ali que aquela criança, realmente ela não tem estrutura, ela não tem, sabe? Verdade. Mas eu imagino que o seu coração deve ficar quentinho, assim, de poder dar uma informação, de levar um alimento, de conhecimento. Olha, uma coisa que me traz muita gratidão pelo trabalho que a gente executa hoje, pelo carinho que a gente tem pelas pessoas, é o retorno disso. Qual que é o retorno disso para nós? Para nós já teve pessoas que já foram assistidas pelo nosso trabalho, com cesta básica, com kit material escolar, e a gente reformulou a autoestima daquela pessoa, com carinho, com muita atenção, a gente sempre próximo ali, desenvolvendo um bom trabalho, e depois a gente saber que essa pessoa subiu na vida, ganhou um emprego ali, começou a trabalhar, e agora ela mesma é que faz a doação. Então antes ela recebia a doação, hoje ela faz a doação. Então isso para nós, a gratificação do nosso trabalho é essa, né? Ver as pessoas bem, ver que você pôde fazer diferença na vida das pessoas. Então isso é o que gratifica o nosso trabalho. Não é fácil, né? Se fosse fácil, realmente eu acho que seria outro tipo de trabalho. É muito difícil, porque a gente viver hoje num país que poucas pessoas, não só o país, acho que é uma crise mundial que a gente tem vivido nos últimos anos, né?
então não posso dizer que é só aqui no Brasil ou só aqui em Brasília, mas hoje empresários que antes doavam 10 cestas, 20 cestas, hoje não estão doando mais, porque a crise vem atingindo toda uma cadeia, um efeito dominó que vem atingindo a sociedade, né? Então, o que a gente almeja é que, né, isso passe rápido, essa nuvem, né, que a gente retome nossas vidas de maneira normal, né, que o Brasil volte a gerar emprego para esse povo de meu Deus que precisa de muito trabalho, e que o Brasil seja um país de mais oportunidades e que a gente consiga, de certa forma, melhorar e fazer uma diferença na nossa passagem em vida aqui nesse mundo, né? Então, esses são os nossos anseios. Agora, doutora, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade agora. Você me falou do quadro de apresentação, de ser Sim. apresentador, que é o História de Sucesso. Exatamente, né? Então, que é incrível também. Foi uma ideia muito interessante, a qual a gente, por esse motivo da pandemia, essas dificuldades todas, a gente sabe que muitos empresários fecharam suas portas, que muitas pessoas perderam seus empregos, e com isso eu tive essa ideia de valorizar os pequenos e os médios empresários aqui na nossa capital, porque muitas vezes nós assistimos uma televisão e nós percebemos que aparecem grandes marcas o tempo todo, fazendo comercial, mas nós esquecemos da padaria do seu João, nós esquecemos do mercadinho do seu José, do açougue do seu Assis, que são empresários que movimentam a economia do Distrito Federal, são geradores de emprego e renda aqui dentro do DF. Então, esse quadro foi feito com essa intenção, com o intuito da gente mostrar para todo mundo que essa economia funciona, que essa economia faz parte aqui do Distrito Federal. Então, hoje já tem 1 ano e meio com esse projeto, né, desenvolvido. Os empresários são super gratos a esse trabalho que a gente tem feito, e a gente espera que isso evolua para muito mais coisas e que a gente consiga dar mais oportunidade para as pessoas também. Realmente ressaltando o que tem de melhor. Podem não estar no outdoor, podem não estar aí na melhor propaganda. Verdade. Mas são aqueles que geram emprego, que geram renda, isso. que com um salário mínimo ele consegue manter sua família com muita dificuldade. Verdade. E eu concordo, essas pessoas também precisam ter visibilidade. Verdade. Anderson, agora eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Eu vou fazer uma introdução aqui dessa pergunta. Você, com essa questão, sozinho, consegue, sozinho não, um trabalho em conjunto, né? Mas por sua iniciativa, você consegue ajudar muitas pessoas. E talvez, né, tendo mais estrutura, talvez tendo, por exemplo, um Estado, consegue fazer muito pelo cidadão, né? Com políticas públicas, com assistência e com várias questões. Você acredita que como que o Estado pode, seja os governos locais, Estado de modo geral, pode ampliar essas políticas públicas para alcançar essas pessoas com ações sociais, enfim? Perfeitamente, doutora. Eu acredito que nós tivemos uma evolução muito grande aqui dentro do governo do Distrito Federal, nesse último governo, que é o atual governo, né, com relação a isso, porque tem tido um olhar um pouco mais clínico para essas questões sociais, tem participado mais da sociedade, com alguns programas que chegam em casa, mas eu acredito que nós temos que abrir e ampliar um pouco mais isso na área de qualificação técnica para tentar chegar mais próximo da população. Hoje já tem programas que foram criados nesse governo que levam essas pessoas através de ônibus, que vão para outras atividades, como cursos, como uma qualificação, como oportunidade de emprego. Mas eu acredito muito que nós temos que investir nos jovens de hoje, né, que é a nova sociedade que está vindo aí substituir, né, essa massa produtiva da sociedade. Então acho que os jovens precisam de mais oportunidades, precisam de oficinas mais pontuais, próximos da cidade, para levar o esporte, para levar o lazer, para levar ali a qualificação técnica, e a gente também tirar o foco
né, das coisas que não são produtivas na sociedade, né, que é a criminalidade, que é uma série de situações que atrapalham a juventude de hoje, né? Então, eu acredito que maximizando esse tipo de políticas públicas que possam agregar os jovens um olhar diferente, um direcionamento novo para uma sociedade do amanhã, eu acho que isso seria de fundamental importância, além do que trazer, ficar mais próximo da sociedade esses tipos de curso de qualificação, uma atenção maior à classe da terceira idade, que precisa de muita atenção. Nós hoje no Distrito Federal tem crescido muito a quantidade de habitantes aqui do DF que estão nessa idade, e com programas que possam unir essas pessoas, que possam trazer atrativos, que possam trazer conhecimento, modernidade, e também acredito muito no conhecimento e no emprego, né? Porque eu acho que o mais importante que eu tenho escutado falar, que a gente anda muito, é o desemprego, né? As pessoas estão precisando de fato que seja gerado mais empregos, que os nossos governantes se atentem para essa questão, porque o emprego é dignidade, o emprego é renda, o emprego é estrutura de uma família. Ou seja, como é que se pode falar em estrutura familiar se dentro daquela casa não possui um emprego? Então, a gente sabe que a missão é grande, não é fácil, mas eu acredito que nós, como seres humanos e pessoas que evoluíram essa sociedade até o dia de hoje, né, isso também vai ser mais uma fase, mais um desafio que com certeza pode ser combatido ou pelo menos minimizado. É verdade. Que adianta filosofar, falarmos sobre tantos assuntos se não tem um mínimo, ação, que é o emprego, né? Temos que ter ação. A ação, o emprego. O que acontece? A fome não espera. Verdade. Não é verdade? Essa é a verdade. Então, Anderson, eu gostaria que nós estamos chegando aqui ao final dessa entrevista, mas antes disso, eu gostaria que você olhasse ali naquela câmera, desse um recado final, interagisse um pouquinho com quem está em casa. Perfeitamente. Bem, para mim, primeiramente, um prazer estar aqui junto com vocês hoje. Feliz por estar aqui falando um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos desafios. E quero dizer a cada um de vocês que venham se somar a esse trabalho, que vocês possam conhecer um pouco do trabalho que a gente desenvolva, e dizer a todos vocês, sigam seus sonhos, nunca desistam dos seus quereres, porque eu acho que isso é o que move o nosso sucesso, a nossa felicidade interna, a nossa autoestima, porque dificuldades nós sempre vamos passar, como seres humanos, nós sempre passamos em algum momento da vida. Agora, o que vai mudar a sua história é você mesmo, a sua força de vontade, o seu querer e a sua dedicação e em busca dos seus sonhos. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar a cada um de vocês no dia de hoje que estão aqui nos assistindo. E muito obrigado pela audiência de vocês. Anderson, eu quero agradecer por sua presença, que história incrível, que você continue aí nessa caminhada, ajudando pessoas realmente, que o seu instituto cresça. Até eu também, você falou que tem como doar com pouco, com muito. Se eu souber de alguma coisa também, que bom. Gente. Obrigado, viu? Estamos aí para somar. Que bom. Espero que Deus abençoe o seu trabalho, que amplie cada vez mais. Obrigado, doutora. Que a gente consiga sair aqui do Distrito Federal e que seja um projeto nacional. Oh, que bênção. Vamos pensar grande, né? Positivo. Isso. Obrigado. Prazer todo meu de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Tá? E seja muito bem-vinda também ao nosso História de Sucesso. Ah, que legal. Estou sendo convidada, eu vou lá também. Obrigado. Muito obrigada. Viu? Volte mais vezes aqui, por favor. Volto, claro. Um maior prazer. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco voltamos. Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista.